Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Sobriedade na Obra de Deus. O uso de bebidas alcoólicas e das drogas ilícitas se constitui em vícios que promovem a degradação humana nos sentidos material, emocional, social e espiritual. Nesta lição, definiremos a palavra vício, abordaremos a desgraça da bebida alcoólica e a condenação de seu uso por parte da Bíblia Sagrada. Veremos os casos trágicos bíblicos por causa da bebedice. Identificaremos as palavras utilizadas na Bíblia que fazem menção ao suco da uva e da bebida alcoólica fermentada. Entenderemos o uso do suco da uva por parte de Jesus e do apóstolo Paulo. Compreenderemos a rejeição dos recabitas quanto ao uso do vinho alcoólico, finalizando o nosso estudo com a análise da produção e consumo de drogas não medicinais. Definição de vício. Vício, vocábulo originário do latim vitium, significa um hábito ou costume repetitivo que degenera fisicamente e ou moralmente o agente do vício, inclusive com graves perdas e prejuízos sociais e materiais, não só ao próprio viciado, como também às pessoas que guardam grau de convivência com este. A desgraça da bebida alcoólica. A ingestão de bebidas alcoólicas causa compulsoriamente implicações negativas na saúde, nas relações afetivas e no papel social de uma pessoa, provocando lesões em praticamente todos os órgãos do corpo, tais como câncer de esôfago, faringe, fígado e o vesícula biliar, hepatite, cirrose, gastrite, úlcera, danos cerebrais, desnutrição, problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, além de transtornos psicológicos. Considerando a área do comportamento, a ingestão de álcool progressivamente causa euforia com a perda de eficiência, diminuição da atenção, julgamento e controle, excitação com instabilidade das emoções, falta de coordenação muscular, desinibição e perda de julgamento crítico, confusão com vertigens, desequilíbrio na fala e distúrbios da sensação, estupor com apatia e, finalmente, coma com inconsciência e morte. A Bíblia Sagrada condena a ingestão de bebidas alcoólicas. Os princípios norteadores exarados na Bíblia Sagrada condenam veementemente o vício do alcoolismo, a saber, em primeiro lugar, o homem não deve se deixar dominar por qualquer desejo carnal, inclusive o de tomar bebidas alcoólicas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como segundo ponto, norteador da proibição, condenação da ingestão de bebidas alcoólicas, o homem que é vencido pelo vinho ou bebida alcoólica sofre muitas dores em todas as vertentes vivenciais, quer sejam familiares, no trabalho
na vida social e etc., marcadas por cicatrizes na alma, oriunda de rixas, pesares, queixas e desgraças, fruto de um coração inundado de perversidades. No livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículo 29 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 23, 29 ao 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Seus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Como terceiro ponto deste princípio norteador de condenação da ingestão de bebidas alcoólicas, o homem que é escravo da bebida alcoólica está com o seu coração preso às amarras da dita mamadeira do diabo e sofre com ais em sua vida pessoal e familiar, porque nesta escravidão se afasta de Deus. Isaías, livro de Isaías, do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 5, Isaías, capítulo de número 5, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho abrem-se os banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Como quarto ponto, nós temos o homem que é vencido pela bebida forte, sempre será induzido a praticar o erro. O homem que é vencido pela bebida forte sempre será induzido a praticar o erro. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 28, versículo 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Quinto ponto, a ingestão de bebidas alcoólicas é um ato de desinteligência. Provérbios, capítulo de número 20, versículo 7, diz assim, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Em sexto lugar, o apóstolo Paulo também nos exorta a não se embriagar com vinho, e sim com o Espírito Santo.
Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como sétimo ponto, a bebedice é registrada na palavra de Deus como pecado e obra da carne, e quem a pratica não herdará o reino de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, deserções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos agora mencionar os trágicos casos bíblicos por causa da bebedice. E o primeiro caso foi a bebedice de Noé. Após a aliança noaica firmada entre Deus e Noé, com extensão para a sua descendência, Noé assume a profissão de lavrador e planta uma vinha, retirando dela o suco da uva, que pelo processo da fermentação produz vinho, com característica de ser embriagante. Noé se envereda pelo caminho da bebedice e se embriaga com o vinho, perdendo a sensatez e a sobriedade, e se põe totalmente despido dentro da tenda. Como sua intimidade foi flagrada pelo seu filho Cã, Noé amaldiçoou Canaã, seu neto, filho de Cã, bem como toda a sua descendência. Um segundo caso trágico por causa da bebedice foi também a bebedice de Ló. As duas filhas de Ló deram vinho ao seu pai com o objetivo de embebedá-lo para se deitar com ele e garantir descendência, no que deu origem a dois povos inimigos dos israelitas, a saber, os moabitas e os amonitas. Como terceiro caso trágico bíblico por causa da bebedice, nós temos a bebedice de Nadab e Abiú, tema estudado na aula anterior. Deus estabeleceu que nenhum sacerdote pode beber vinho embriagante para se apresentar ao Senhor diante do altar, sendo esta a bebedice uma das causas da morte de Abiú e Nadab, filhos de Arão, quando apresentaram fogo estranho no sagrado altar. Passemos agora a estudar o vinho e o suco da uva na Bíblia Sagrada. No idioma hebraico, que foi o idioma em que o Antigo Testamento foi escrito, o termo vinho pode ser representado por 3 palavras com significados diferenciados. O primeiro termo é o termo tirosh, que representa o puro suco da uva, ou seja, o vinho não alcoólico. Então, tirosh, o vinho não alcoólico. O outro termo, shekar, representa o suco da uva fermentado, ou seja, o vinho alcoólico. Shekar, o vinho alcoólico. E temos um terceiro termo em hebraico, que é o yain, é o vocábulo yain, que pode representar tanto o vinho alcoólico
ou o suco da uva não alcoólico. Então, o que é que nos resta a saber? Nós temos 3 vocábulos que identificam o vinho, seja ele alcoólico ou não alcoólico. Como já mencionei, tirosh, não alcoólico, shekhar, alcoólico, yain pode ser alcoólico ou não alcoólico. Então, o que nos resta é pesquisar na Bíblia Sagrada, no idioma hebraico, onde tiver estes termos. Então, aí dentro de um contexto, você vai interpretar se os agentes estavam utilizando o vinho alcoólico ou não alcoólico. Portanto, é imprescindível, indispensável que a Bíblia no idioma hebraico seja pesquisada para, então, dentro de um contexto, identificar que tipo, se era o vinho alcoólico ou o suco da uva que era mencionado naquele momento, naquele instante dos textos bíblicos. Mas a Bíblia também foi escrita no idioma grego, especialmente o Novo Testamento. E no idioma grego, o termo vinho pode ser representado por 2 palavras com os seguintes significados. Siquera, o gleux, representa o suco da uva fermentado, ou seja, o vinho alcoólico. E oinos pode representar o vinho alcoólico ou o suco da uva não alcoólico. Então, no idioma grego, nós temos 2 vocábulos. Siquera, que também pode ser chamado de gleux, este é o vinho alcoólico. E oinos, que pode ser alcoólico ou o suco da uva. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, deve ser consultada a partir da escrita grega, e aí, dentro de um contexto, você vai identificar se naquele momento estava sendo utilizado o vinho alcoólico ou o suco da uva. Passemos agora a trabalhar o contexto de Jesus e o uso do vinho. Deus não abre portas para desgraças. E se o vinho transformado da água por Jesus nas bodas de Caná e o vinho utilizado na ceia do Senhor fosse alcoólico, então Jesus estaria pecando. Porém, a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo não tem pecado. O vinho das bodas de Caná e da ceia do Senhor era o puríssimo suco da uva. Observe-se que o milagre de Caná ocorreu no final da festa, quando todos já estavam bêbados e, presumidamente, a capacidade do paladar de todos na identificação do vinho alcoólico já estava exaurida, isto é, comprometida. E no caso, como identificaram uma qualidade superior do vinho bebido, transformado da água por Jesus, presume-se que o vinho fornecido a eles, no final da festa, tratava-se do mais puro suco da uva, ou seja, o suco da vide sem teor alcoólico. Jesus é cheio de graça e, por isso, não abriria portas para as desgraças dos homens, dando bebida alcoólica para que estes se embriagassem mais ainda. Isto seria incoerente com a sua santidade. A embriaguez é obra da carne, como já mencionamos na passagem da carta aos Gálatas. Vejamos agora a questão do apóstolo Paulo e o uso do vinho. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a comer e beber para a glória de Deus. E tomar bebida alcoólica jamais poderá ser um ato
para a glória de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Certamente, tomar bebida alcoólica jamais poderá ser um ato para a glória de Deus. Em certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele recomendou ao jovem Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa de sua enfermidade no estômago. Logo, presumidamente, talvez o jovem Timóteo estivesse sofrendo de uma gastrite ou úlcera estomacal ou alguma doença similar a estas, e certamente o álcool como componente do vinho não seria a profilaxia certa para o tratamento desta enfermidade. Ao contrário, isto só agravaria a saúde de seu cooperador, causando-lhe mais dor e queimação no aparelho digestivo. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, o apóstolo Paulo faz exatamente esta menção do uso não do vinho alcoólico, mas do suco da uva. 1 Timóteo 5,23 diz: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. De outra maneira, por meio de várias pesquisas, a ciência médica demonstra que o suco da uva não alcoólico, através dos componentes cognominados de antocianinas presentes nos flavonoides, são eficazes contra problemas do coração. Porém, um estudo realizado pelo Departamento de Ciências Biológicas e de Biotecnologia da Universidade da Coreia do Sul demonstrou que as antocianinas presentes nas cascas das uvas também protegem o estômago contra gastrite e úlcera, doenças que acarretam dor e queimação, e que, se não forem tratadas corretamente, pode desencadear câncer com consequências graves. Portanto, se o apóstolo Paulo tivesse recomendado o uso, recomendado ao jovem Timóteo tomar o vinho alcoólico, certamente ele tendo problemas de gastrite ou úlcera, isso iria agravar a situação. Já se, como ele recomendou o tomar o suco da uva, a partir a partir da antocianina presente no suco da uva, isto iria amenizar o problema da sua enfermidade estomacal, como foi aqui vamos dizer assim, ratificado, verificado, confirmado por este estudo da Universidade da Coreia do Sul, onde diz que a antocianina é favorável à cura, né, ao tratamento de úlceras e gastrites. Portanto, o apóstolo Paulo recomendou o suco da uva e não o vinho alcoólico para o jovem Timóteo. Vamos analisar agora a história dos recabitas com relação ao uso do vinho e compreender de forma simples que, ao obedecermos ao Senhor, estamos proporcionando a permanente presença de Deus em nossas vidas e, por consequência, uma comunhão plena com Ele, sendo então próspero em tudo, segundo a vontade do Senhor. Vamos primeiro fazer uma leitura
no livro de Jeremias, capítulo de número 35, do versículo de número 1 até o 19, sobre esta história da fidelidade dos recabitas e a sua relação com o vinho. Qual foi a atitude que essa família tomou com relação ao vinho. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 35 até o versículo 16. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, fala com eles, leva-os e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidigalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis cemitérios, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. À casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Não só aos israelitas, mas também extensiva a todos os cristãos.
O Senhor deseja uma obediência incondicional à sua pessoa, pois isto lhe agrada sobremaneira. A obediência, ela é indispensável para o serviço a Deus. A família recabita foi um exemplo prático de obediência, enaltecido pelo Senhor e de rejeição ao vinho. Por causa da obediência da família dos recabitas, o Senhor prometeu que nunca faltaria um representante desta família diante dele. Isto é, a família dos recabitas se perpetuaria diante do Senhor, porque serviriam ao Senhor com extremada obediência. Assim como os recabitas, os ministros de Deus e, por consequência, todos os cristãos não devem e não podem beber bebidas alcoólicas conforme as prescrições divinas exaradas na Bíblia Sagrada. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Portanto, aqui a Bíblia dá esta recomendação ou esta ordem para que não só os ministros, mas por consequência todos os cristãos não tenham vício de beber bebidas alcoólicas. Falemos agora um pouco sobre a produção e consumo de droga ilícita. O uso de drogas e psicotrópicos não estabelecidos para tratamentos médicos se consubstanciam também em nossos dias como o maior e mais complexo problema de ordem social. Muitas famílias são destruídas, tanto os pais como filhos são alijados do convívio normal em sociedade, perdem famílias, perdem bens materiais, enfim, perdem tudo e ficam como itinerantes nos grandes centros urbanos depreciados e marginalizados pela sociedade. Os dependentes de drogas vivem como sub-humanos, sem qualquer perspectiva de vida digna. O uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, que promovem uma dependência química, um vício próprio pela vontade de consumo do homem, tem a absoluta reprovação do Senhor Yahvé. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, proclama exacerbadamente que as drogas tiram o entendimento de um ser social, de um ser humano, provocando diversificados pecados condenados pelo Senhor. Concluindo a aula de hoje, a palavra de Deus é absoluta e esta palavra registra que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. E nesta condição temos que preservar em nós a imagem e semelhança de Deus. Que Deus não nos deixe cair em tentação, os pecados da idolatria, da ganância, da cobiça, da inveja, do egoísmo, pois todas estas desqualificações têm origem também no vício das amarras da bebedice. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.